Esta reunião é meio para preencher, aproveitar a oportunidade de poder estarmos juntos, na missa. E então, um tema que vários me tinham mencionado era o problema do Santo Sudário de Turim. Né? É uma relíquia e que talvez nenhuma relíquia e talvez nenhum objeto na Terra foi tão estudado assim, com equipamentos científicos. Vou contar algumas coisinhas do que saiu, que não é pouco. Bom, primeiro a origem do sudário, o que é? Era costume hebraica dos judeus, quando se enterrava uma pessoa, sobretudo se uma pessoa de um pouco mais de posses, ou relevas que nossos senhores não tinham, era, depois de limpar o corpo, envolvê-lo num pano. Isso era um costume dos hebreus, dos judeus, na época. Claro que para esse pano precisava ser uma pessoa um pouquinho mais rica, mais importante, e aí, dependendo da pessoa, dessas condições, o pano era melhor, e as condições, as flores, toda a preparação do corpo, como se faz hoje, se faz de uma forma diferente, mas se faz uma preparação do corpo, e inclusive na igreja do Santo Sepulcro há uma pedra especial, uma laje, sobre a qual se depositava o corpo que ia ser limpo, preparado, etc., etc., e depois era envolvido num pano. No caso concreto, não vamos entrar desviar em temas, é um pano de 4,20 metros de comprimento, que dá a volta completa, vai pelas costas, depois dá a volta na cabeça e depois passa por cima. Há também um outro pano, que se tivéssemos tempo poderíamos tratar, mas em outra ocasião trataremos, que se chama o Sudário do Oviedo. É muito importante porque é uma confirmação do mesmo. E que na hora de limpar o corpo, preparar o corpo, Nossa Senhora, Santa Mulher, e tudo indica que foi assim, correspondia, porque o corpo volta para a família, pegaram um pano mais simples, de menor importância, e enxugaram o rosto dele, que estava tudo cheio de sangue, até de cusparada, terra, enfim, tudo que podia haver, limparam o rosto e colaram assim no rosto, como quem pega uma toalha para limpar o rosto, lavou o rosto, depois para secar, pega a palha de toalha assim. Esse pano quedou todo embebido no sangue que estava no rosto, né? Ou pela coroa de espinhos, que ainda tinha deixado furos, né? Ou pelos... é impressionante o trabalho que tem nessa matéria. Então, secava. Pela lei de Moisés, todo pano que tivesse sangue do morto devia ser enterrado junto com o morto. E então foi enterrado junto, no rosto. Então havia dois. Esse pano não tem forma nenhuma, não tem nada, e é só. Imagina que os senhores estão com o rosto muito sujo, sangrando, etc. Só passam um pano assim, saem umas manchas de sangue aí, sujeira, limpou e acabou. Não tem forma nenhuma. Depois, os cientistas foram por cima desse pano e comprovaram uma extraordinária coincidência com o Santo Sudário. Mas o Santo Sudário era esse pano que estava à volta. Havia mais outros elementos, simplifico porque vamos falar só do Santo Sudário. E foi depositado num túmulo que
São João da Arimateia tinha mandado cavar na pedra para ele. Né? Ou seja, está entalhado na pedra. A poucos metros do Gólgota, do local da crucifixão de Nosso Senhor. Então foi transferido para lá, foi depositado sobre aquela pedra que hoje existe, se venera, uma multidão de peregrinos lá. Foi limpo, preparado e tal, colocaram flores, arrumaram todo o corpo, cobriram com o Santo Sudário e depois levaram e depositaram na pedra. Havia uma espécie de leito de pedra e o corpo ficou ali. A porta para ingresso a esse sepulcro era uma espécie de roda de pedra também. Então se rodava a pedra e fechava ingresso a aquele túmulo. Isso era um trabalho caro, gastava-se muito dinheiro, e isso tudo indica que foi São José de Arimateia, que era muito rico, que tinha mandado fazer para ele e que deu para Nosso Senhor. Bom, estávamos falando aqui, previamente, que esse sudário, chama-se sudário também, o Santo Sudário, também em grego síndone, em espanhol chamam sábana santa, esse lençol sagrado, seria tal. A coisa, a Sagrada Escritura nos menciona ele, os evangelhos, os evangelhos nos falam desse Santo Sudário, que existiu. Sobretudo com uma ocasião, que está no Evangelho, em que Santa Maria Magdalena foi a passar uns bálsamos, umas coisas sobre o corpo. E quando estava chegando, encontra um anjo que lhe diz: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou e vai para Emaús, que vai encontrar ele. Manda dizer isso. Aí Santa Maria Magdalena, provavelmente com outras mulheres que acompanhavam, volta correndo e avisa São Pedro: ressuscitou. Né? E aí, o Senhor tinha anunciado, mas depois de tudo que tinha acontecido, uma surpresa colossal. Então São Pedro e São João saíram correndo até o túmulo. Os soldados romanos que Pilatos tinha colocado lá para garantir que não roubassem o corpo, enfim, era um modo de dizer que para que não houvesse que impedir qualquer ressurreição, tinham desmaiado, não sabiam o que dizer, e então São João, que era mais jovem, foi correndo na frente, São Pedro vinha atrás. Quando São João chegou até a porta, estava aberto. E São Pedro ingressa na cova, no sepulcro, e encontra, está nas Escrituras, que estavam os panos, em plural, os panos, ali, e não havia mais o corpo. Jesus tinha ressuscitado. Bom, esse pano, que envolveu todo o corpo, de um modo que até agora a ciência declara oficialmente, com testemunho, com tudo, não se sabe como foi impresso. Porque ficou impresso pela frente, esse pano dá a volta, vai por trás e pela frente, aparecem impressos os ferimentos e a forma, o rosto do Nosso Senhor, o famoso rosto do Santo Sudário, que está aí em todas as publicações famosas. Bom, há toda uma história que se ocuparia uma plática inteira, uma exposição inteira para explicar como chegou até Turim, mas é toda uma história até bonita. O fato é que sempre foi venerado durante 2000 anos, praticamente, como sendo a própria imagem de Jesus Cristo morto no túmulo em Jerusalém. Lá na década de 70, mas isso era uma devoção, como também
o véu da Verônica e outras devoções que existem por aí, que também é muito interessante. O véu da Verônica, comparado com o Santo Sudário, é uma coisa impressionante, é espantoso. Bom, mas não vamos a nos desviar, porque não acabamos mais. Na década de 70, houve um grupo de cientistas de alto quilate, do laboratório de Los Álamos, dos Estados Unidos. Era o laboratório onde se fez a bomba atômica. Ou seja, é o pessoal do mais alto gabarito científico. Eles conheciam o ambiente científico e recrutaram também 8 cientistas da NASA, que é a que manda foguetes com os satélites para o espaço, etc. E ainda outros de grandes institutos de pesquisa ou de trabalho. No total, foi uma equipe de 33 científicos, todos os mais altos títulos possíveis que se pode imaginar. Estão todos os nomes, os cargos, os escritos, as publicações, tudo isso está impresso, publicado, difundido em todos os sentidos. O chefe de toda a iniciativa é um tal Ian Smith, que era lá de Los Álamos. Ele era católico. E ele, à vista das coisas que se diziam do Santo Sudário, foi organizando tudo. Pediu licença para o arcebispo de Turim, e o arcebispo concedeu só 120 horas para a equipe toda vasculhar aquela relíquia, estender a relíquia em um local fechado, com testemunhas, com garantias e tudo que se podia desejar, e vasculharem isso com o quê? Com os equipamentos que esses supercientistas tinham e queriam usar. Eles levaram 60 toneladas de equipamentos, aviões inteiros carregados de equipamentos, para aplicar tudo isso em cima do Santo Sudário. Tem um deles que era, se chama Barry Schwartz, judeu de sinagoga, de todos os sábados ir para lá, tal, etc, etc. E era um jovem meio hippie, um barbudão assim, com um rabo de cavalo aqui e tal. E convidaram a ele para participar do trabalho. E a especialidade dele era tirar fotografias do solo lunar e do solo marciano, porque sabia-se que havia projetos do governo americano de mandar sondas que deviam pousar em algum lugar, né? Então ele precisou encontrar os locais mais seguros para a sonda descer, um chão mais propício para não acontecer algum desastre, e onde aqueles robotzinhos que existem por aí, que chegaram até lá, pudessem sair e avançar, recolher amostras da Terra, tirar fotografias, fazer as coisas que os cientistas queriam. Bom, e então não tinha nossos celulares, nem nossas câmaras de fotografia, né? Eram uns aparelhões que, não sei, eles mencionam lá como VP8. O que era aquele VP8, não sei dizer. Mas o VP8 tinha uma câmara que, além de tirar a fotografia, pelo tom de cinza, porque o mais escuro, o menos escuro, etc., depois podia recriar o relevo do local. E então se tinha, em imagem digital, o relevo do local. Aí se sabia se prestava, não prestava, tinha interesse, não tinha interesse e tal, etc. Bom, convidaram este Barry Schwartz e ele disse, não, isso aí é um falso medieval. Eu já sei disso, isso aí é falso. Tinha um negócio de carbono 14, depois, se houver tempo, falamos disso. E então, é um falso, não me interessa, não vou.
E o chefe, o Jan Smith, disse, olha, mas Jesus era judeu também. Aí, Jesus era judeu também. Você é judeu? Você não queria uma coisa dos cristãos? Que era o problema? Disse, não, mas Jesus era judeu também. Então, você não vai ir? Aí, por essa coisa que ele é judeu, entre judeus, bom, eu vou. Mas foi aí meio se lamentando de ir, porque também marcava ponto na folha de serviços dele e tal. Bom, ele foi. E ele conta, depois, a partir disso, depois quando ele voltou e começou a fazer conferências públicas em YouTube, tem completas, interessantíssimas, o homem. Interessantíssimas. Né? Ele foi lá, chegaram lá, levou os equipamentos dele, estenderam o Santo Sudário, porque está dobrado, em uma caixa especial, tudo uma coisa especial, e disse que quando começaram a estender, ele veio a intuição, não, isto é verdadeiro. Não sei dizer, mas isto aqui é verdadeiro. Eu achava que era falso, mas isto é verdadeiro. Bom, ele aplicou os equipamentos dele para tirar fotos do sudário. Ora, coisas que eles constataram, a impressão da imagem que se vê tem poucos micrones de profundidade. Aquele é um pano, como de alta qualidade, vamos ver isso, mas muito fino, de linho puro, provavelmente trazido da Índia, tecido em forma de espinha de peixe, que se chama, hoje é comum, mas naquela época não se conhecia, e tem a parte impressa, que é o que a gente vê, um rosto, um corpo e tal, assim. E tem manchas de sangue, são duas coisas, sangue, e depois tem outras coisas que com os aparelhos dele descobriram, poeira, pólens, o problema do pólen é importantíssimo em toda esta história, uma série de detalhes que, à primeira vista, a gente com o olho humano não vê, um super aparelho vê. E ele mas a parte impressa, mas não tem tinta, não tem pigmento, não tem nada. Ninguém pintou, ninguém acrescentou, ninguém fez nada. O que houve foi, em poucos microns, que são milionésimas de milímetro da superfície, houve uma transformação atômica dos átomos do tecido que estavam em contato com o conhecido pelas autoridades de Israel. Quem eram as autoridades? Vamos ver. A autoridade principal que os judeus mais respeitavam era o Sinédrio. E o chefe do Sinédrio era o sumo sacerdote. Ele era encarregado das grandes solenidades, era uma espécie de prefigura do Papa, se você quiser. E o Sinédrio seria mais ou menos uma comparação simples, simplória até, podia ser comparado com o Vaticano. Eram os sacerdotes supremos que governavam. Depois havia muitos outros simples sacerdotes, mas eles eram os maiores e mais importantes. Nosso Senhor, então, tinha todos os elementos. Salve Maria, Senhora Anselmo. Senta aí. Nosso Senhor tinha todos os elementos herdados da chefatura para ser rei de Israel. Ora, isso não era reconhecido, nem em São José, nem em Nossa Senhora. Todos os judeus sabiam perfeitamente que ele era príncipe herdeiro, mas não davam a mais mínima por esse aspecto. Havia um rei, nós estivemos falando aqui antes da exposição, havia um rei que era um rei usurpador, que era Herodes.
No tempo de Nosso Senhor era Herodes III. Discutem um pouco se houve um Herodes II, pero isso fica para os historiadores. Herodes III, ou melhor, Herodes Antipas, usurpador. Era uma dinastia de reis que começou com Herodes I, chamado também o Magno, que foi o que mandou executar a São João Batista e que depois mandou matar aos santos inocentes. Era um monstro. Esse homem que fundou essa estirpe, era descendente de Esaú, o descendente de Jacó. Se misturaram com o descendente de Esaú, e entre eles apareceu este Herodes I, que foi a Roma, fez uma politicagem junto ao César, o imperador, e conseguiu que o imperador lhe desse o título de rei de Israel. Aí voltou e aí começou estes reis Herodes, que eram e que os judeus não reconheciam como reis, odiavam eles. Nós estivemos falando que os próprios judeus, Herodes, vários Herodes, temiam ser mortos numa revolta popular. Então acabaram mudando para fora de Jerusalém. Construíram especialmente palácios em que viviam esplendidamente, como romanos, gregos, com orgias, com deuses, deusas, e enfim, não viviam como filhos de Deus. Bom, esse é outro. E a outra autoridade que havia é uma autoridade militar, que eram os romanos. E o chefe dos romanos foi Pilatos. Na época da paixão, era Pilatos. Israel tinha pedido para ser protegido por Roma. Porque ele já tinha muitas guerras com os vizinhos, Israel estava muito decadente, então como fazer? Pediram que os romanos viessem e protegessem eles. Os romanos faziam isso, instalavam quartéis militares, chefiados por uma autoridade, que era o cônsul, era Pilatos, no caso concreto, e ficavam por aí e cobravam imposto para justificar tudo. Bom, temos que essas autoridades, aos romanos não interessava nada saber quem era rei e quem não era, eles só queriam manter o controle da população. E depois havia o problema da legitimidade do rei. O Santo Sudário então, nos dá o primeiro elemento. Foi envolvido... Nessa situação, nesse contexto, como que ficava a figura do Sinédrio? Ele tinha força de tribunal supremo. Era Roma, Roma, ou ele era subordinado a Roma? Eles eram Tribunal Supremo da lei mosaica, a lei de Moisés. Sim. Das Sagradas Escrituras, Supremo. Os romanos deixavam fazer, não era com eles. Os romanos só lhes interessava o controle, que não houvesse revolução e que pagassem um imposto. O resto, nada. Né? Então, o Sinédrio era a máxima autoridade religiosa. A ponto que, quando foi-se decidir a morte de Nosso Senhor, Pilatos achava e declarou que Jesus não havia nada, eu não vejo culpa nesse homem, disse Pilatos. Mas o Sinédrio, que levou uma turma de arruaceiros, conseguiu que Pilatos, para evitar uma confusão, condenasse a morte de Nosso Senhor. Né? Ou seja, essa era a importância que tinha cada um. Inclusive, quando os reis magos chegaram a Jerusalém e disseram: nós vimos pelas estrelas que nasceu o Messias prometido, onde está ele?
meio como imaginando que os judeus estariam celebrando o nascimento do Messias. E os judeus foram para Herodes, e Herodes disse, não, eu não sei nada disso. Era Herodes Antipas, era o terceiro Herodes na sucessão. Isso, não, perdão, quando nasceu Nosso Senhor era Herodes Magno, que era o primeiro. Mas não, eu não sei de nada disso. Pergunta lá no Sinédrio. No Sinédrio disseram, nos livros está escrito que é em Belém de Judá. E aí eles saíram para Belém, e aí de novo apareceu a estrela, que tinha desaparecido. Quando eles chegaram a Jerusalém, já a estrela tinha desaparecido. E depois, quando saíram, a estrela apareceu de novo, e foram até Belém e adoraram a Nosso Senhor. Os pagãos foram as primeiras autoridades que adoraram a Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e os judeus nada. Sinédrio, Herodes, nada. Herodes mandou matar os santos inocentes, né? Porque não queria opositor, né? Pura política. Bom, então, primeiro elemento, esse pano que é para o sumo sacerdote na suma cerimônia que se pode fazer. Depois, eles começaram a pesquisar, os cientistas, que havia uma presença muito grande de pólen de uma determinada planta, que eles dão o nome em latim. Não lembro de memória aqui, né? De cor, mas enfim, estava muito presente aí e não entendiam por quê. Essa coisa de cientista, encontra um pólen e começa, por que está este pólen aqui e tal. No meio havia também pólen de outras flores. E com o qual certamente o corpo foi ajeitado, como se faz também hoje em dia, se põe flores no corpo. E aí estavam aí discutindo o que era, o que não era, e e aparece uma mulher, uma professora universitária, que é especialista em enterramentos de reis no primeiro século na área da bacia do Mediterrâneo. E ele disse, não, essas pólens, nessas proporções, aparecem em outros enterramentos. E esses pólens são pólens de flores simbólicas, simbolizam a eternidade. E isso era produzido em bálsamo, eram bálsamos caríssimos, e que só se usavam para um rei. Você ia enterrar um rei, ia se gastar muitíssimo, tal, etc. Toda a cerimônia, então se usavam esse bálsamo. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo aparece como sendo embalsamado como um rei. Isso é científico, isso não é uma questão de devoção, de coisas assim. Depois a gente olha isso com devoção, mas a descoberta é científica. Então, foi um enterro de um rei. Depois, Nosso Senhor nunca disse que eu sou rei. Nunca disse. Porém, quando ele entrou, Domingo de Ramos, em Jerusalém, ele mandou os apóstolos pegarem como que se chama? Usou uma palavra bonita, não é mula, é um jumento, jumentinho, uma coisa e tal. Assim. Acontecia que os judeus não usavam o jumento para transporte, nem mesmo o cavalo. O cavalo era para a guerra. O jumento não usavam, faziam tudo a pé. Agora, houve exceções a essa regra. E a exceção mais famosa que os judeus conheciam foi a de Salomão, que quando Salomão entrou em Jerusalém para ser ungido rei, ele já era rei porque o Davi morreu, ele herdou. Mas a cerimônia de unção. E então aí ele pegou o jumento e entrou de jumento, com exceção, foi tão excepcional que no livro do Levítico está a descrição da entrada dele e o jumento.
e o povo que jogava seus mantos, seus tapetes e tal, no caminho que ia percorrer o jumento. Bom, quando Nosso Senhor entrou com o jumento, o povo também estendia os panos, seus mantos, seus panos melhores, no chão, para onde ia passar o jumento, e bradava, Hosana, filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, que é o Messias. Então, aqui nós estamos na recepção, como se fez para Salomão quando foi ungido rei. Bom, aí isso deixou Sinédrio, porque aí com isso o Sinédrio ficava por baixo do Messias. Esse homem era o Messias, e então aí a conspiração. Ele pensou matá-lo, e acabar com ele e tal, etc. Então, o sudário passou a fornecer elementos preciosos para compreender esse aspecto da vida de Nosso Senhor e da paixão. Ele não era mais um judeu, ele era um rei de direito, não reconhecido, recusado, mas por todos os lados tinha todos os elementos pelo sangue da família e pelo reconhecimento popular que ele realmente era. E aquela recepção que ele escolheu, ele mandou vir o jumento e fazer como Salomão, quando entrou em Jerusalém. Então, o Barry Schwartz, aquele judeu que comecei falando, depois me desviei um pouquinho, disse, não, aqui temos uma espécie de negativo de 3 dimensões. Podemos fazer uma imagem 3D do corpo que estava dentro do sudário. Então, fizeram, e agora fizeram essa última, mas todas concordam no mesmo. Na mesma corpo, do mesmo tamanho, da mesma posição, e até que veio um especialista que era médico forense. São os médicos que vão e encontram um cadáver e fazem a perícia para a polícia. Este homem morreu de tal coisa, tal outra, aconteceu isto, tem tais elementos. Essa é a especialidade deles. Bom, e este médico forense foi e disse, não, esse corpo que está aí não é de morto. Não é de morto, disse ele. Porque o morto, se for morto, estaria esticado. Pena não ter podemos fazer algum dia uma projeção. Morto estaria esticado sobre a laje de pedra e as costas, a cabeça, estaria tudo encostado em cima da laje, reto. Ora, o corpo de 3D que sai cientificamente é um corpo que diz, está se levantando. Então, tem todo o trabalho científico. Olha aqui, a cabeça está levantada. É como a gente, quando a gente vai levantar da cama, pela manhã, já meio... Sim. Sr. mas aí, então, a aparência, a imagem que a gente vê de Nosso Senhor é uma aparência do corpo glorificado já, ou seria... Porque a interpretação das coisas é diferente, né? O corpo... É diferente, senhor. É do primeiro, é como se no primeiro instante da ressurreição tivesse saído essa impressão que não se sabe como foi, porque... Retrato daquele exato momento. Então, não, isto é prova da morte, porque ainda tem elementos mortais, da paixão, porque está com os olhos fechados. Está com os olhos fechados. Depois da paixão, porque está com as feridas, as manchas de sangue, a porção de outros elementos, suor e tal, água que saiu do coração. Então, tudo isso, há com os aparelhos dele, com as coisas dele, identificam perfeitamente. Os pregos, a porção, um monte de coisas que eles encontram. Bom, então, a cabeça está meio levantada, com os olhos fechados ainda. O tronco está começando a se levantar. E as pernas estão começando a se encolher. É como a gente se levanta da cama. Para a gente sair da cama, tem que encolher um pouco as pernas e
para se ajudar para sair, né? Então disse, não, este aqui é um homem que está se levantando. E aí, quando ele falou isso, todo mundo disse, ah, não, aqui está o negócio, né? Isto aqui é a prova, por assim dizer, a fotografia da ressurreição. Primeiro instante, o momento que a pessoa está levantando com os olhos fechados, tal, etc, etc. Né? Isso é o que dá, cientificamente, o que produz o Santo Sudário. O interessante é que não são perguntas que foram planejadas. Não. Evidenciando, descobrindo e atestando cada uma das E foi alguém que o judeu, né? Que tirou aquelas fotografias especiais do Santo Sudário e que ninguém tinha pensado nisso. E é um judeu. Ele é muito interessante, tem uns livros explicando tudo isto. Convidaram a ele, convidam muito, ainda está vivo, a fazer palestras em universidades, explicando o trabalho que ele fez, e como é que chegou a essas conclusões, como aconteceu, etc, etc. E ele fala muito bem, e explica muitas coisas que são verdadeiros apertos para nós católicos. Em um certo momento, a mãe dele, ele conta no seu livro, a mãe dele, judia praticante de sinagoga, ele disse, Barry, se chama Barry, o que você fala nessas conferências? E ele disse, bom, mãe, eu vou dar agora uma conferência aqui na universidade e tal. A senhora quer vir comigo? Só vem no carro, a senhora assiste e depois voltamos para casa. Né? E ele conta que quando voltamos para casa, no carro, a mãe estava num silêncio profundo. Né? E então ele perguntou, mãe, a senhora acha que isso é verdadeiro? O que ele tinha contado. E ela respondeu, mas claro que é verdadeiro tudo isso. Foi exatamente assim que nós enterramos a teu pai. Com toda essa cerimônia, com véu, com flores, etc. Foi o que prescreve a nossa religião. E aí, então, ele disse que ele teve uma queda, porque então é tudo verdade. O Santo Sudário nos apresenta Nosso Senhor nas suas formas normais, saudáveis. Ele apresenta todos os sinais das feridas, dos socos, dos maltratos, e as feridas do sangue e tal, etc. O fato que se deu. Bom, depois os americanos do Sturp, eles fizeram uma apresentação seguinte. Aqui há fatos contraditórios. Nós registramos fatos contraditórios. Porque se a gente passa um pano por cima de um corpo, o pano fica mais impressionado com as partes salientes. Por exemplo, o nariz está mais... Então, o primeiro contato com o nariz, então, fica mais marcado o nariz. As cílias, os cílios, os pômulos, o queijo. Há uma porção de partes assim que são mais para frente. Mas acontece que no Santo Sudário há partes entrantes que estão no fundo, que normalmente não seriam tocadas pelo pano, e entanto estão aí representadas. Os olhos é típico. O olhar de Nosso Senhor aparece quase que como se tivesse tocado aí. Então, o que houve? Dice, nós não sabemos explicar. Não sabemos explicar. Nós somos cientistas, constatamos o fato e aí está. Essa é a constatação. Bom, passou uma hora, mas vamos, não sei se dá um pouquinho mais. Antes do começo da explanação, o senhor havia falado sobre a questão de como se fundir os átomos do sangue que seria uma energia sobrecomum, né?
Ainda mais para os tempos daquela época. Naquela época não havia energia elétrica, não havia... Como é? Você poderia falar novamente sobre isso? Mais sobre isso? Bom, aí que está o assunto. Não, e depois o problema, como é que sai com forma? Porque se sai uma coisa que queima, por exemplo, se eu pego um ferro, muito quente, passa num pano, queima um pouco o pano. É muita energia para o pano. Mas sai um manchão, uma mancha. Então, aí sai uma figura. Isso como se faz? Dice, a ciência está, não há razões, nem de tipo físico, nem químico. Nós constatamos o fato está aí, mas não encontramos a causa, nem física, nem química, nem biológicas, nem médica. Nós o que encontramos é o mistério. Estamos aí. Ou seja, a ciência que reconhece o mistério, sim. Eu gostaria de entender porque eu já ouvi argumentos de várias pessoas dizendo que o Santo Sudário seria falso. Né? Sim, claro. Por que eles dizem isso? É importante. Foi assim. Eu só veja a mídia e tal, etc. A um certo momento havia um cardeal Balestrero, arcebispo de Turim, amigo de Paulo VI. E apareceram uns cientistas, ingleses e americanos e disseram: nós queremos fazer um exame do carbono 14. É um método em si mesmo bom. É um método para determinar a idade de qualquer resto de um ser vivo. Porque a química se divide em dois: a inorgânica, que não tem carbono, e a orgânica, que tem carbono. Todos os seres vivos têm carbono. Planta, animal, peixe, pessoa, nós mesmos. Então, todos temos carbono dentro. O famoso CO2 amaldiçoado pelos ecologistas. É absolutamente necessário. É absolutamente necessário. Então, os três elementos químicos mais presentes nas células do ser humano são hidrogênio, oxigênio, que formam água, e o carbono. Depois tem outros 5 metais e tal. Esses três são os principais. O carbono, há carbonos de diverso peso atômico. Então, aí vem os C12, o mais frequente é C12, e há também o C14. Carbono, é carbono. Esse carbono, a pessoa morre, a planta morre, o peixe morre, fica um resto, esse resto conserva esse carbono. E cada 5.700 anos, esse carbono 14 cai de metade. A presença, a proporção dele cai na metade. Essa metade, mais 5.700 anos, é outra metade que se perde. Então, há uma decadência do carbono 14. No resto, não? Osso, madeira, neste caso é linho, que é um vegetal. Então, há uma decadência retilínea, de tal maneira que se pode, medindo com aparelhagem especial, a proporção de carbono 14, pode-se fixar, determinar, de um modo aproximado, bastante aproximado, a idade de um resto. Encontra um faraó no Egito, por aí. De que época foi? O carbono 14, se não houver algum elemento alheio ao resto. Bom, que fizeram estes personagens? Foram ao cardeal Balestrero e disseram: queremos tirar uma amostra e passar nos laboratórios lá, carbono 14 e tal. Então o cara, pode, vai. Não podia. Ele podia autorizar, mas deveria ter uma outra equipe de cientistas observando o que estavam fazendo esses cientistas desconhecidos. Observando, porque isso se chama peer review.
revisão por pares, ou seja, os cientistas do mesmo gabarito dos outros, que ficam vendo, não falam nada, ficam vendo o que os outros fazem. Depois explicam o que os outros fizeram. Bom, isto que fizeram estes ingleses. Acontecia que o Santo Sudário tem, e tem até hoje, um reforço nas bordas, porque é um pano muito delicado. 2000 anos de antiguidade, sempre se temeu que pudesse sofrer um rasgão pano velho, de pano velho, isso ninguém se espanta. Então, uma data que não se sabe qual foi, umas freiras lá pela Idade Média reforçaram os bordos do Santo Sudário para evitar qualquer rasgão. E na ostensão, o Santo Sudário é colocado assim e pendurado. Pendurado de cima. Não pode rasgar lá por cima. Então, fizeram um reforço. Esse reforço fizeram com fios de lã. Não era linho, era lã. Bom, e estes ingleses e americanos tiraram um pedacinho da mistura do Santo Sudário com o fio de reforço que é de outra época. Bom, o resultado foi que quando fizeram o exame de carbono 14, deu um número qualquer, 1260, entre 1260 e 1390. Bom, aí isso causou um rebuliço no mundo científico, porque não batia com nada aquilo lá. Inclusive o chefe do Sturp ainda conservava consigo uns fios tirados do centro do Santo Sudário. Fez o exame de carbono 14 e deu a data certa. Século I. Depois, o inventor do carbono 14 disse: isso foi uma pior coisa que se podia fazer. O que fizeram isso, fizeram uma coisa tão mal feita que não se sabe o que dizer. Todo mundo que mexe com carbono 14 deve saber que não se pode misturar elementos de épocas diferentes. Entre fios medievais com o linho do século I. Então, foi uma berberagem. Até houve um inglês que depois disse: de fato erramos. Fizemos a coisa mal feita. De ali, então, embora refutado cientificamente de todas as formas, do ponto de vista do carbono 14, depois apareceram outros métodos ainda mais aperfeiçoados, mais complicados, etc., que também vão todos dando a mesma data, desde que se escolha uma amostra bem escolhida. Então, hoje, se amanhã sair uma notícia do Santo Sudário, necessariamente na notícia vai sair o teste do carbono 14 deu que não é medieval, que portanto é falso, e que não é antigo, que não é da época não sei. Não falha, é uma coisa, embora está refutado, liquidado, no ambiente científico ninguém acredita, e eles vão, o jornal vai põe televisão, carbono, e o teste de carbono 14 foi é um modo de desprestigiar, de sabotar a autenticidade desta relíquia preciosa. Como é? Falsa narrativa. Falsa narrativa, né? Então é todo um trabalho que não cessa e de momento não está cessando. Lá em Turim se armou um tal escândalo, lá na diocese, botar ele na fogueira lá, né, que ele renunciou. Caiu fora, renunciou. Antes da hora, tudo, subiu. Porque tinha feito uma coisa que... ele odiava nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que progressista, odeia tudo que é prova da religião. Quer suprimir as provas da religião. Isso não é mentira. Aquilo que o tema que o senhor levantou. O percurso do Santo Sudário.
O Santo Sudário começa o percurso em Jerusalém. Primeiro elemento, aliás, este professor, presidente do Centro de Sindonologia Espanhol, agora explica isso. Tirar algum elemento de um sepulcro, por exemplo, uma roupa, uma coisa, um pano, etc., era um crime punido com a morte. Era pelos judeus. É considerado um sacrilégio, que se punia com morte. De aí que, quando São João e São Pedro chegam ao Santo Sepulcro, encontram aberto, encontram os panos vazios, eles não recolhem. Eles não recolhem. Porque se eles tivessem recolhido, teriam sido mortos. Pela lei judaica. Não se podia. Então, o que eles muito provavelmente fizeram? Quando, a um certo momento, que a coisa já estava meio esquecida, porque Nosso Senhor tinha aparecido, tinha subido aos céus, e já veio o Espírito Santo, Pentecostes, que hoje estavam pregando, aí toda a atenção dos judeus se voltou, do Sinédrio, se voltou a perseguir os apóstolos. E o fato dos apóstolos nos conta toda essa história. Provavelmente, em algum momento em que a atenção pelo túmulo desapareceu, os apóstolos mandaram pegar o sudário, os panos todos, e os levaram para Edessa, cidade de Edessa. Essa cidade já era do Império de Bizâncio, Império Romano do Oriente, já não estava sob a lei judaica. Agora, para esconder que era o sudário, eles dobravam o sudário de um jeito, por isso se chama tetrapilion, ou tetradilion, e também em árabe tem o nome de mandilion, e é o Cristo de Edessa. Então dobravam, depois passavam um marco redondo e só ficava o rosto. E então era venerado como o manto de Edessa, o tetrapilion, o mandilion, que em árabe era a mesma coisa, etc. Mas era o Santo Sudário. E isso durou alguns séculos. Quando houve a invasão dos persas, não eram muçulmanos ainda, eram persas, e que queriam roubar as relíquias para humilhar aos povos inimigos. Então os cristãos levaram o tal mandilion, o tetrapilion, o Cristo de Edessa, levaram para Bizâncio, que era a capital. E ficou lá em Bizâncio, exposto numa igreja. Bom, houve guerras, houve tal, vieram as cruzadas, veio a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada fizeram uma coisa mal feita, os cruzados fizeram uma coisa mal feita. Assaltaram Constantinopla, porque o imperador de Constantinopla fazia umas cachorradas com eles não gostavam, tal, e tomaram pelas armas Constantinopla. E saquearam Constantinopla. O Papa os excomulgou e os ordenou sair de lá, que estava tudo muito mal feito. Na hora que o Papa mandou saírem eles, havia um nobre que tinha pego o Santo Sudário. Roubou, né, a relíquia. Bom, ele foi falar com o imperador de Bizâncio e o imperador lhe disse o seguinte: olha, o pano, se você quiser levar, leva. Mas me dá as pedras preciosas e tudo o que tinha de valor em torno dele, porque eu quero dinheiro. Veja que personagem. Bom, este conde era chamado Conde de Atenas,
era francês, devolveu para o imperador todas as pedrarias, ouro, prata, que ele queria, e levou consigo o Santo Sudário para França, para seu castelo. E essa relíquia ficou com a família, até que uma bisneta ou tetraneta não sabia o que fazer com aquela relíquia tal, ela não tinha sucessor, não sabia, e deu de presente para os duques de Savoia, que depois ficaram reis do Piemonte e reis de Itália, né? E então aí ficou e foi levado para a Catedral de Chambéry, que fica lá nos Alpes, na Savoia. E posteriormente para Turim, porque era a capital do Savoia, do reino do Savoia. E aí ficou um tempão, caiu a monarquia no século XX, mas o sudário ficou ainda propriedade do chefe da família real da Savoia, do Piemonte, né? O último rei de direito, já tinha passado a Segunda Guerra Mundial, tinha acabado tudo, foi Humberto II. Era chamado Humberto II, não era rei, mas de facto não era rei, mas era o herdeiro. E ele também estava assim em sucessão, e então deu de presente para o arcebispo de Turim, para o arcebispado de Turim. E o arcebispo de Turim deu para o Papa, creio que foi João Paulo II. E depois veio João Paulo II e disse, bom, mas isto é um tesouro da igreja, não é meu. Então, disse, passa a ser tesouro da igreja. E atualmente é propriedade da Igreja Católica. Agora, isso é um percurso físico, geográfico, que sai de Jerusalém, vai para a Ásia Menor, depois vai para atual Istambul, né? Constantinopla, Istambul, depois vai para a região dos Alpes, do lado francês, depois vai para Chambéry, onde queimou aquele incêndio que queimou um pedacinho, depois vai para a Catedral de Turim. Esse percurso está documentado, né? Com a herança de fulano de tal, que dá para Cicrano, tem um documento do imperador de Bizâncio, que dá para esse nobre francês, eu não lembro de cor o nome, dá o Santo Sudário. Bom, então tem toda uma parte documental da passagem da propriedade de um para outro, para outro, para outro, para outro, né? E depois tem outra coisa mais incrível, que procurando o pólen com superaparelhos no Santo Sudário, se encontram pólens de todas as regiões. Ou seja, a pessoa punha uma flor, uma coisa assim, aqui não tem, mas uma flor autêntica, e tem pólen. A gente não vê, porque o pólen é imperceptível, mas às vezes o pólen fica aderido, neste caso, a um pano, que tem umas porosidades, né? Então, com análise dos pólens por a botânica, permite fixar, bueno, em tal época assim, estava em tal lugar, porque tem pólen de tal flor que só dá naquele lugar. Depois, em tal época assim, tem pólen de tal flor que só dá lá nos Alpes. Depois tem pólen só lá de Turim. Então, com o pólen, se pode fazer todo o percurso. O pólen, que é um pocinho amarelinho, imperceptível quase, depois seca e o sol não vê mais nada, tem sido importantíssimo no esclarecimento de muitos aspectos históricos do Santo Sudário. Curioso, quem resolveu o problema do pólen foi um professor médico forense suíço, já a qualquer momento me vem um nome peculiar, ele que era médico forense. E em certo momento a polícia suíça
estava querendo esclarecer um crime, um assassinato. Havia vários suspeitos. Podia ser este, podia ser aquele, podia ser outro. E todos tinham um álibi perfeito. A polícia não conseguia tirar limpo quem foi o assassino. E foram onde este médico swinglista, protestante, que detesta as relíquias, que ele detestava as relíquias, e ele disse o seguinte: olha, os senhores pedis à polícia, me consigam a roupa que usava cada um dos suspeitos no dia do crime. E então fizeram assim, ele analisou e disse: não, é fulano. Porque fulano, o crime aconteceu num local aberto, que há tais flores assim, nessa época, e aqui tem pólen do local do crime, na roupa dele. Né? Aí a polícia foi, o homem acabou confessando, foi ele. Né? Então, daí vem a fama da importância do pólen. Hoje em dia tem gente que só fica trabalhando em cima do pólen do Santo Sudário. Né? Depois tem uma coisa curiosa. Né? Se tivéssemos aqui uma foto, eu poderia mostrar a foto do Santo Sudário, do rosto. Do lado deste lado aqui, no negativo, aparece uma área escura. E então todo mundo se perguntava o que é essa área escura, etc, etc. Porque pode haver uma explicação o que aconteceu lá. Essa ciência é assim, encontra um negocinho e começa a meter um microscópio e começa a fazer hipóteses e tal. E aí estava que ninguém descobriu o que é essa mancha escura. Assim. Aí veio um professor da Universidade Hebrea de Jerusalém, professor de botânica, e disse: me mandem os resultados dos testes tal e tal, do STURP, aqueles americanos que eu falei, né? Que eu talvez consiga explicar essa mancha escura. Eles mandaram uma cópia e tal, e aí ele falou: essa mancha escura é isto aqui. É tal florzinha assim, em grande quantidade, tal outra florzinha assim, em grande quantidade, tal outra em tal proporção. E essas flores se colocavam também num rei. Agora, essas flores são flores comuns, mas só na área de Jerusalém é que elas crescem ao mesmo tempo. Porque em outras regiões cresce uma, mas não cresce a outra, ou em outra cresce outra. Não, mas só em Jerusalém, no mesmo tempo, e o tempo no ano da crucifixão corresponde à floração dessas três. Logo, essa mancha escura é produzida por florzinhas que foram postas por Nossa Senhora na preparação do corpo, etc., e que provam que aconteceu no tempo que fala a Sagrada Escritura. Então, a comprovação pelo pólen disso. Então, isso mostra o avançado que são as investigações sobre o Santo Sudário, são impressionantes. Né? Se eu puder também comentar um pouco sobre o aspecto, porque quando a gente olha a imagem, né, apesar de todo o sofrimento, todas as dores, é uma imagem muito bonita, né, muito bela. Muito solene. Sim, muito solene. Muito solene. Depois, não é exatamente, essa imagem, ou seja, tem as duas. O positivo, que o que a gente vê quando está lá, vê o branco, né? O fundo branco. O outro é o inverso, inversão das cores, que foi o que viu o primeiro fotógrafo e ficou impressionado, não? Porque se vê muito melhor no contraste
no preto e branco, né? O fotógrafo, quando tirou, ele foi. Você viu o negativo, negativo é negativo, é tudo invertido, né? O sistema antigo. Né? Hoje em dia não tem mais negativo. Não sei. Porque até então você não tinha uma tecnologia que conseguisse fotografar, e na época era feito com negativo, né? Então não parece que Era tudo negativo. Aí você tinha que pegar e colocar numa espécie de líquido, né? Eu não sei bem o que é. Um líquido químico, uma coisa para fixar. Isso. Eu não sei bem como é que funciona, mas parece que quando ele tirou e viu a imagem, ele viu o rosto do Nosso Senhor. Viu? Aí percebeu, né? É bonita a história. Uma coisa que não sei se foi notado ou se foi comentado também lá no estudo, o fato de que não tem posições simétricas, né? Como o senhor comentou da posição das mãos, porque tinha machucado. Né? Não, porque... Se fosse um trabalho de um artista, assim como se falou-se antigamente também, esse artista teria perseguido algumas coisas que são comuns à pintura, né? Medida, simetria. Tal. Não, inclusive o braço que está mais, que o direito, que está no negativo e no esquerdo, e que está mais esticado, este braço aqui está dobrado, porque saiu. Então, saindo do ombro, se transforma num braço mais longo. E além do mais, esticado. Então, fica a mão saindo mais e este cotovelo aqui para conseguir dar o encaixe. Aí surge aquela dúvida, porque eu já ouvi, por causa disso, já ouvi uma fala de alguns protestantes que dizem que isso daí é falso. Falam assim, se o ombro dele está desse jeito que então é mentira, porque nas profecias diz que nenhum osso seria quebrado. Eu falei, aí eu falo, não foi quebrado. Deslocado. Saiu do encaixe. Aí dói, parece que dizem que é muitíssimo, não houve quebrado. Inclusive tem quebrado o cartílago do nariz, porque o nariz tem um osso e depois tem um cartílago. Quando ele caiu, quebrou o cartílago. E então não é osso. Não é osso, mas o nariz, se bem visto, com rigor científico, está torto. Depois ele tem um pômulo inchado do golpe, então muda a expressão fisionômica. Né? Também tem uma ferida no lábio, mas aí não é questão de osso, etc. Isso foi também uma coisa que eu tenho dúvida, é porque a aparência, né, de Nosso Senhor Cidade é muito parecido com o que a gente representa nas imagens, por exemplo, que é a barba, o cabelo longo. Sim. Etc. E Sim. na verdade a mídia tenta divulgar a imagem de um Jesus com uma aparência um pouco feia, assim, né? Não sei se vocês já viram que eles tentaram reconstruir a imagem de Jesus e parecia... Não, são infelizes. A tentativa de reconstituição são infelizes. Porque houve isto aqui, esse é um dos elementos para provar a migração como ele que foi. E que a partir de uma certa época, o Império de Bizâncio, que imprimia moeda, como todos os governos fazem, para dar respeitabilidade à sua moeda, começou a representar o rosto do Santo Sudário, que era o mandílion de Edessa, começou a representá-lo com o rosto do Nosso Senhor. Então, pelas moedas, também puderam mostrar como é que o rosto do Nosso Senhor foi mudando de local. Até pela moeda. Pronto, sobre a Bíblia. Quer? Sim. Está cheio de trabalho que tem feito nesse sentido. Agora, o Dr. Pinho fez uma vez um comentário muito interessante. O rosto do Nosso Senhor foi representado de muitas formas. Alguns para bem, outros para mal. Mas, enfim, ninguém se espanta, né?
que tem um artista tenha interpretado de um modo, outro de outro, um espanhol de um jeito, um alemão de outro. Isso ninguém se espanta. Mas o senhor vê que quando foi descoberto o negócio do fotógrafo, segundo Pia, e aquela imagem foi divulgada, toda a igreja disse, é esse. Como é que é? Como é que é? Com a variedade que tem aí, era para se confundir. Mas não. Há uma certa noção que está na própria natureza do católico, por onde ele sente a afinidade do seu catolicismo com essa imagem. E vendo, diz, é esse. Jesus é esse aí.